Saudações a todas e todos. Meu nome é Felipe Mota e eu vou ficar responsável por falar com vocês sobre as questões relacionadas à política criminal de drogas, dependência econômica e os impactos no Brasil. Antes da gente começar, eu queria deixar aí os meus sinceros agradecimentos pelo convite para participar dessa conversa com vocês. É extremamente urgente e importante que existam palcos para que esse tipo de ideia seja discutida. E no momento atual em que vivemos, não necessariamente de pandemia, mas no momento atual que vivemos de recrudescimento de movimentos conservadores e desmantelamento dos espaços públicos de produção do conhecimento, a gente tem aqui um cenário extremamente privilegiado para ter uma conversa de alto nível e efetivamente democrática, democratização do conhecimento, ou seja, aquele conhecimento produzido nesses espaços que eles sejam pulverizados, que eles sejam colocados à disposição para uma quantidade maior possível de pessoas e que isso forme um conjunto, um contexto, uma rede de discussões para exatamente permitir o aprofundamento e uma discussão cada vez melhor sobre temas que são extremamente caros a gente aqui na periferia do Sistema Mundo, Brasil. Ou seja, é extremamente importante isso que está acontecendo e eu me sinto extremamente privilegiado por ter sido convidado para participar dessa conversa. Então, muito obrigado. Essas nossas conversas que vamos ter agora, eu dividi em 4 momentos distintos, sendo este o primeiro, e a gente vai começar falando não sobre drogas, não sobre política criminal, mas sobre alguns elementos, algumas categorias econômicas mais fundamentais. Não é um curso de economia política e tem como finalidade apenas colocar no tabuleiro algumas dessas categorias que vão servir para ilustrar outras ideias mais adiante. Do mesmo modo, é necessário a gente fazer uma ressalva de que este não é um curso de criminologia básica, ou seja, nós não vamos falar aqui sobre ideias fundamentais de criminologia, como processo de criminalização, a reação social, o labeling approach, as formas de construção do desvio e assim por diante. Se porventura algum dos elementos que forem trabalhados aqui não ficarem muito claros, não hesitem em recorrer aos fóruns de discussão, pedir indicação de materiais que a gente passa para vocês sem o menor problema. A questão aqui é como se trata de um tema mais atual, um tema mais próximo da nossa atualidade, consequentemente mais complexo, alguns conhecimentos vão ficar pressupostos. Então, se eventualmente surgir alguma dificuldade, não hesitem em perguntar. Então, nessa primeira conversa sobre essas categorias econômicas, a gente vai basicamente falar sobre produção de valor, produção de riqueza social, sua realização, os mecanismos de ampliação dessa produção de riqueza e como a gente entende isso dentro de uma lei geral de acumulação do capital. Vamos por parte para não atropelar como funciona isso. Vamos diminuir aqui a tela para podermos conversar sobre o nosso tema. E ao longo do desenvolvimento eu vou mudando aqui, tanto para os slides quanto para algum tipo de quadro para poder desenhar e escrever junto com vocês. E aí a gente vai fazendo essas transições aí para finalidades estritamente didáticas. Então, inicialmente, a gente precisa entender que num modelo capitalista de produção, o que é produzido e realizado é valor. Valor é produzido e valor é realizado. Produção de valor é basicamente pegar valor e gerar mais valor. E a realização do valor é depois a conversão deste valor produzido em um equivalente de troca. Porque, em regra, o valor produzido fica aprisionado numa mercadoria. Essa mercadoria precisa ser vendida, precisa ser trocada por um equivalente de troca, como um dinheiro, que depois permita retornar, repor, reproduzir o ciclo produtivo. Então imaginem que produção e realização de valor é basicamente o resumo de um processo global de
produção, ou seja, você tem um processo total, um processo global de circulação do capital que é dividido em dois momentos, um momento produtivo e um momento de realização. Essa divisão ela é didática porque numa economia mais dinâmica, isso ele acaba se superpondo, você tem especializações do capital em vários espaços. Então essa visão inicial que nós vamos ter é estritamente para fins didáticos. Na prática isso é muito mais complexo. E esta produção e esta realização de valor, ela vai se dar naquele esquema que o capital começa explorando, tanto no volume 1 como no volume 2, da, da, da distribuição do valor na produção. E essa distribuição normalmente é representada de modo algébrico da seguinte forma: W, que é o valor, vai ser basicamente a soma do valor do capital constante, do capital variável e da mais-valia. Então, W, valor, capital constante, capital variável e, por último, a mais-valia. Isso é dizer o seguinte: o valor de uma mercadoria, e valor não é a mesma coisa que preço. Então, valor não é a mesma coisa que preço. Então, ainda que o valor possa influenciar na formação do preço, valor e preço são coisas distintas. Esta representação entre capital constante e capital variável mais mais-valia não é nem original do Marx. A economia clássica, a economia política clássica inglesa já trabalhava com essa divisão. Então, o capital constante é basicamente uma representação das ferramentas, das terras, de todos os elementos das matérias-primas, ou seja, todos os elementos que são utilizados para produzir que não é o trabalhador. Ou seja, tudo aquilo que é empregado na produção e não é o próprio trabalho é separado na forma de capital constante. Por outro lado, capital variável, aí sim vai ser o trabalho. Capital variável é aquilo que é empregado e vai aparecer nas planilhas empresariais na forma de salário e os custos com o trabalho. Ou seja, é só para separar e dizer que a produção de valor excedente vai se dar pela interação entre capital constante e capital variável. É esta interação entre o trabalhador e os meios de produção que vai produzir uma mercadoria com um valor adicional incorporado nela. E a questão é, este valor adicional não é apenas aquilo pago na forma de salário. Ou seja, existe um extra que não se transforma em remuneração e que não é a mera reposição do capital constante, ou seja, os custos com energia elétrica, água, logística, desgastes do maquinário, etc. Ou seja, existe um extra, um valor adicional produzido. Este valor adicional ele vai ser representado na forma de mais-valia. E a totalidade disso vai ser o valor da mercadoria. Claro, imagine um ciclo produtivo com várias mercadorias sendo geradas, mas individualmente cada mercadoria vai ter o seu valor composto desta forma. E o objetivo, no final das contas, não é apenas repor isso, porque a reprodução, ou seja, meramente reproduzir, voltar para a produção, não é interessante que ela continue do mesmo tamanho. A ideia é que você tenha sempre investimentos crescentes na forma de capital constante, na forma de capital variável. Ou seja, que você sempre esteja ampliando a produção, porque ao ampliar a produção, você amplia também a mais-valia. Então, a ideia de você reinvestir na produção com o objetivo de ampliá-la é basicamente sinônimo daquilo que vai ser chamado na economia política de acumulação do capital. Uma forma simples de explicar a acumulação do capital é quando a pessoa vê no investimento financeiro um
uma pequena renda na forma de juros ali daquele capital sendo remunerado. Imagina que a pessoa tem uma poupança, por exemplo, e nesta poupança ela tem investido ali R$ 1.000. Ao final de um mês, ela vai ter um retorno na forma de juros de R$ 10, 1%, vamos supor. A pessoa pode, por exemplo, sacar estes R$ 10 e permanecer com aqueles R$ 1.000 ali rendendo todo mês R$ 10. Nesse caso, se ela sacar estes R$ 10, não vai haver acumulação do capital, porque a cada mês os mesmos R$ 1.000 é que estarão rendendo. É como se você tivesse, na forma de capital constante e capital variável, R$ 1.000 aplicados numa empresa e estes R$ 10 a mais gerados fossem a mais-valia. Se a pessoa saca e consome tudo isso, você tem um mecanismo de reprodução simples, ou seja, você simplesmente repõe aqueles custos originais, aqueles mesmos R$ 1.000 permanecem ali produzindo valor, enquanto que aquele extra é consumido. No caso da reprodução ampliada, onde acontece a acumulação do capital, é como se esses R$ 10 fossem pegos e injetados na produção. Então, num segundo ciclo, você vai ter ali cerca de R$ 1.010 na poupança. O que significa que, na mesma proporção, vai estar gerando ali R$ 10,10. Ou seja, tem um adicional ali de 10 centavos sendo gerados graças ao investimento daqueles R$ 10 ali original. E aí, se a pessoa faz este mesmo ciclo e reinveste, você tem um crescimento composto, você tem um crescimento exponencial, porque a cada ciclo, aquilo que foi reinvestido vai fazer uma aceleração da produção do valor. Então, o sonho de um crescimento capitalista, o sonho do crescimento do capital, é basicamente que isso possa crescer ao infinito. Ou seja, que não haja nenhum tipo de mecanismo, conflito ou crises econômicas, e isso possa crescer numa curva exponencial. Sonho do capitalismo. Ou seja, numa perspectiva ideal do capitalista, nós teríamos uma reprodução ampliada sem nenhum tipo de soluço, sempre com acumulação do capital. Mas aí vem a questão, como eu faço para essa curva acelerar? Como eu faço para ela crescer o mais rápido possível? A pergunta, ou seja, como fazer crescer o mais rápido possível, é trabalhada no tema chamado as formas de aceleração da acumulação. Ou seja, como eu faço para acumular uma quantidade cada vez maior de valor, de capital? Como eu faço para acelerar, que antes era 10, depois 10,10, depois 10,21? Ou seja, como que eu vou acelerando este processo de crescimento? A forma mais tradicional explorada pelos economistas liberais é a abstenção de consumo pelo capitalista. É aquilo que nós falamos do exemplo da poupança, um investimento simples. Ou seja, 100% daquilo que rendeu, a pessoa vai deixar lá rendendo no ciclo seguinte. Então é como se o capitalista aparecesse ali como alguém que fizesse um sacrifício. Ou seja, graças a este sacrifício de não consumir a sua parte do valor, ou seja, aquela parte que é gerada em excedente, e ele não consumindo, ou seja, pegando isso e reinvestindo nesta relação social de produção, ele estaria como se ele estivesse se abstendo de consumir aquela parte que lhe cabe. Então, nesta abstenção do consumo, e é por isso que na economia clássica inglesa o capitalista aparece quase como se fosse um grande salvador da sociedade, como se ele estivesse ali se sacrificando pelo bem do crescimento econômico das sociedades e o Estado sempre atrapalhando que ele empreenda com toda a sua liberdade. Ou seja, esta é a forma principal trabalhada pela economia clássica. Mas vem o Marx para contribuir e dizer, existem outras formas. Ele não vai negar esta forma de abstenção. Ele vai dizer, existe. Quando ele deixa de consumir e reinveste aquilo que lhe caberia, você teria um crescimento, você teria ampliação da reprodução.
Zero problema, a acumulação do capital ele vai reconhecer, mas ele vai dizer não para por aí. Essas não são as únicas formas. Ele vai colocar junto mais 4 formas. Outras 3 nós não vamos ter tempo aqui de falar, que são basicamente aumento da capacidade produtiva do trabalho, variação entre capital empregado e capital consumido e volume de capital adiantado. Ou seja, são outras formas de acelerar que não envolvem necessariamente a abstenção de consumo do capitalista. Essas formas não são mutuamente excludentes, elas podem se somar, tá? Então, elas existem, mas tem uma dessas formas de aceleração da acumulação que é uma das formas mais interessantes, porque é exatamente aquela que implica o sacrifício não do capitalista. Porque todas elas ali envolvem algum tipo de ônus para o capitalista, ou seja, se abster de consumir, aumentar a capacidade produtiva do trabalho, é basicamente investir em capital constante e inovação tecnológica, ônus para o capitalista. Variação entre capital empregado e consumido, basicamente, que se poupe, que se sacrifique, ou seja, economizar luz, economizar água, economizar na produção, para que não haja um consumo muito grande do valor durante a produção e você consiga repor menos para voltar à produção, ônus para o capitalista, e volume do capital adiantado. Normalmente, você consegue aumentar o volume do capital adiantado pelo crédito. Seja, você pega crédito em alguma instituição ou fazendo emissões de créditos no mercado secundário, e aí você tem o aumento do volume do capital adiantado. Mas isso também é um ônus, porque este capitalista, ao pegar o crédito, vai precisar remunerar este crédito. Então, todos eles envolvem um sacrifício por parte do capitalista. A última forma que nós deixamos aqui é o grau de exploração da força de trabalho. Esse é disparado o mais interessante, porque, como dissemos, não envolve um sacrifício do capitalista. Isso faz com que você sacrifique o trabalho. Finalmente, o trabalho é que se sacrifica para a aceleração da acumulação. E isso é, do ponto de vista do capitalista, o mais interessante. O grau de exploração da força de trabalho você consegue aumentar de 2 formas. O Marx ele vai trazer no Capital a forma de exploração da mais-valia absoluta, e a mais-valia relativa. De forma muito simplificada, você tem como remuneração do trabalhador uma proporção entre salário por tempo. É basicamente quanto o trabalhador ganha por tempo de trabalho. Então, vamos supor que seja uma remuneração, então, salário por hora. Então, basicamente, para você mexer nessa proporção, você teria ou que diminuir o salário ou aumentar o tempo. Mais uma vez, elas não são mutuamente excludentes, é possível fazer os dois, diminuir o salário e aumentar o tempo de trabalho, mas se você vai mexer nesta proporção de salário por tempo, você está lidando com mais-valia absoluta. Ou seja, diminui o salário do trabalhador. Antes ele ganhava 1.000, agora ele ganha 900, para fazer o mesmo trabalho pelo mesmo tempo. Está aumentando a produção de mais-valia absoluta. Ele vai ganhar os mesmos R$ 1.000, mas agora ele vai trabalhar não 8 horas por dia, vai trabalhar 9 horas diárias, ou seja, vai trabalhar mais tempo pela mesma remuneração. Mexeu nessa proporção, você tem o aumento da exploração de mais-valia. Mais uma vez, isso não é novidade, isso já era trabalhado em obras anteriores ao Capital, mas a mais-valia relativa é a grande sacada dele. Quando o Marx percebe que você consegue aumentar a produção de valor sem mexer nesta proporção entre salário por tempo. Basicamente, a mais-valia relativa você lida com a intensidade do trabalho. Essa intensidade, esse ritmo de trabalho acelerado é muito bem ilustrado pelo Charles Chaplin no filme chamado Tempos Modernos.
Logo na primeira cena do filme, quando eles estão ali antecedendo o ritmo de produção que vai desembocar na crise de 29, você tem os dois momentos, as duas formas de aceleração de produção de valor aparecendo naquela cena. A mais-valia relativa é aquela que está no plano de frente, é aquela que mais aparece. Ou seja, naquela linha de produção em que está o Charlie Chaplin mais os outros personagens produzindo, você tem o patrão dizendo acelere a esteira, acelere o ritmo de produção. Aí vai e acelera a esteira. E você precisa produzir cada vez mais rapidamente, porque se você travar a produção, você vai segurar todo mundo que vem depois de você. Ou seja, trabalhando cada vez mais rápido, ainda que seja pelo mesmo tempo, pelo mesmo salário. Trabalhando mais rapidamente, você está acelerando a produção de mais-valia ali naquele contexto, sem mexer na proporção tempo-salário. Mas, ali naquela mesma cena, de forma mais sutil, tem um modelo de você ampliar a produção de mais-valia absoluta, que é na cena em que eles estão tendo uma inovação em que você teria uma máquina que permitisse alimentar o trabalhador no seu intervalo sem que ele precisasse parar para se alimentar. É como se ele pudesse continuar trabalhando enquanto se alimenta. Ou seja, você teria a possibilidade de fazer com que ele trabalhe também no intervalo de almoço sem uma remuneração correspondente, ou seja, aumento do tempo de trabalho. Logo, aumento do tempo de trabalho, mesma remuneração, mais-valia absoluta. E por meio da composição entre esses dois, você tem o aumento do grau de exploração da força de trabalho. Esse é o mais interessante do ponto de vista do capitalista, aumentar isso. E do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo ao longo dos anos, é essa a forma que mais tensiona, essa é a forma que mais há investidas para acontecer. E aí, entendendo essas categorias iniciais, a gente passa a pensar em como aumentar a taxa de lucro. Taxa de lucro pode parecer pouco intuitiva nesse primeiro momento, que a taxa de lucro não se confunde com a quantidade de mais-valia. Taxa, como diz o próprio nome, é um elemento proporcional. A taxa de lucro é basicamente quanto de mais-valia é produzido em comparação proporcional com o investimento na produção. Basicamente, quando você tem aquela mesma representação, você tem a mais-valia e do outro lado o capital constante mais o capital variável. Esta parte de baixo é o investimento que o capitalista faz na produção. Por outro lado, a mais-valia aparece para ele na forma de lucro. A taxa de lucro é a relação entre estes dois elementos. Isso vai ser representado por L', a taxa de lucro. Ou seja, se a cada R$100 investido na produção dividido entre capital constante e capital variável, ele recupera R$1, significa que a taxa de lucro é de 1%. Ou seja, a cada R$100 investidos, um retorno de 1 na forma de lucro. Como tínhamos colocado lá naquele exemplo da poupança, a taxa de lucro de 1% num investimento de R$1.000 seria R$10. Ou seja, o objetivo é, claro, ter a maior taxa de lucro possível. E a maior taxa de lucro possível você consegue com o aumento da exploração do trabalho. Mas aqui a gente ainda precisa desdobrar como funciona a taxa de lucro. Porque se você pegar numa determinada proporção e dividir todos os seus integrantes pelo mesmo valor, pelo mesmo número, você tem a manutenção desta proporção. Então, se você pegar ali basicamente a mais-valia, dividir por 10, pegar C, dividir por 10, pegar V, dividir por 10, você tem a manutenção dessa proporção. Ou seja, matematicamente é como se fosse igual. E o que o Marx faz no Capital, para ilustrar o que está acontecendo, é pegar esta mesma taxa de lucro e dividir toda ela pelo capital variável. Então, ele vai pegar aquele M ali da parte de cima, ele vai dividir por V, mantendo a mesma proporção, o C dividido por V, somado
V dividido por V. Como nós sabemos da matemática básica, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então a gente pode substituir este V sobre V aqui por 1. Então é basicamente uma constante que não oscila com esta lógica. E aí você consegue perceber que na parte de cima desta proporção você tem M sobre V e aqui você tem C sobre V. Essas duas proporções são extremamente importantes na economia política, porque M sobre V, ou seja, a mais-valia sobre o custo com o trabalho, basicamente o lucro do capitalista, dividido pelo custo com o trabalho, é basicamente a taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia é basicamente um indicador, é basicamente um elemento para permitir entender a intensidade de exploração do trabalho, o grau de exploração. Por outro lado, C sobre V, para quem já eventualmente estudou esse tipo de leitura da economia política, é aquilo que vai ser chamado tecnicamente de composição de valor do capital, mas que muitas vezes é simplificado, chamado de composição orgânica do capital. É basicamente, num determinado setor produtivo, quanto você tem de capital acumulado na forma de tecnologia, máquinas, terras, etc., e quanto você precisa de trabalho para fazer movimentar isso. Ou seja, composição de valor seria o termo correto, mas a gente vai se referir muitas vezes à composição de valor como se fosse composição orgânica, porque torna mais fácil de entender. Dependendo do material que vocês estiverem estudando, vocês vão ver muitas vezes a composição de valor sendo chamada de composição orgânica, apesar de não serem tecnicamente a mesma coisa, tem uma relação dialética mais complexa aí, mas a gente vai simplificar chamando ou de composição de valor ou composição orgânica. Basicamente, a composição orgânica diz o quanto num determinado setor industrial você tem de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, numa produção artesanal, você vai ter basicamente a matéria-prima, uma meia dúzia de ferramentas e o resto é tudo trabalho. Conforme você vai aumentando o desenvolvimento tecnológico de um determinado setor, ou seja, investindo em máquinas, automação, ferramentas mais caras, ferramentas hidráulicas, etc., você vai tendo um acúmulo cada vez maior na forma de capital constante e gradativamente a obsolescência do trabalho. Imaginem, por exemplo, um setor como o setor bancário hoje, que com a popularização de um acesso a banco pela internet, está havendo fechamento de agências bancárias, porque essas agências bancárias e, consequentemente, os trabalhadores que nelas trabalham tornam-se obsoletos, tornam-se desnecessários, porque agora o próprio cliente faz o seu atendimento por meio da internet. Só que isso envolve uma parafernália muito grande de segurança, comunicação, uma plataforma, etc. E isso é investimento em capital constante, mas a consequência é tornar obsoleto o trabalho. Então, nesta relação entre grau de exploração, ou seja, a taxa de mais-valia, e a composição de valor do capital, a gente percebe que há uma relação inversa aqui com relação à taxa de lucro. Ou seja, quanto maior o grau de exploração, maior a taxa de lucro, quanto maior a composição de valor, menor a taxa de lucro, porque é uma relação inversa aqui com a taxa de lucro. Ou seja, quanto maior aquela parte de baixo da fração, menor vai ser o resultado. Ou seja, o grau de exploração é que é o mais interessante de você aumentar e só depois a inovação tecnológica. E aí, se se entende isso, se percebe que há uma tendência de diminuição desta taxa de lucro. Ou seja, com esta relação inversa e os limites para a exploração do trabalho, você acaba chegando em determinadas barreiras que você não permite o aumento da exploração e você é forçado a inovar. E aqui temos o ponto-chave para entender essa tendência da queda da taxa de lucro. Porque conforme você aumenta a exploração do trabalho, você vai encontrando barreiras naqueles que são explorados.
E você tem movimentos sociais, você tem movimentos de resistência, você tem movimentos sindicais, você tem várias tensões que se formam conforme o grau de exploração tende a ser aumentado. E uma das formas de tentar controlar esta tensão essencial no capitalismo é colocando barreiras normativas para a exploração do trabalho. Basicamente, você tem aqui a formação de legislações trabalhistas. As legislações trabalhistas, elas funcionam como limites jurídicos para a exploração do trabalho. Significa dizer, você pode explorar o trabalho, mas, por exemplo, mais do que um determinado tempo o trabalhador não pode trabalhar. Ou seja, já travou aqui o aumento da mais-valia absoluta. Não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias, mais a possibilidade de hora extra. Então não pode, tem uma barreira jurídica ali para o aumento da mais-valia absoluta. Por outro lado, você não pode diminuir o salário abaixo do salário mínimo, também uma barreira jurídica. Ou seja, você cria ao longo da história mecanismos para travar o grau de exploração dessa força de trabalho. Do mesmo modo, a intensidade, existem mecanismos de regulação para dizer, você pode acelerar, mas insalubridade, formas de insegurança, etc. E você começa a regular isso também. Ou seja, existem pequenas barreiras, pequenos mecanismos jurídicos para tentar conter estas formas de exploração. E quando você bate nisso e você percebe que a sua taxa de lucro não pode ser mais aprofundada por meio de mexer no grau de exploração, por meio de mexer na taxa de mais-valia, você precisa aumentar o seu lucro por meio do aumento da composição orgânica, ou seja, inovando em tecnologia. Só que essa inovação em tecnologia ela é ilusória. O aumento da apropriação de valor é ilusório. O Marx vai dizer aqui que este aumento da tecnologia e este momento temporário de acumulação adicional, que ele vai chamar de mais-valia extraordinária, é o capitalista não pensando como classe, ele pensa como indivíduo aqui e ele acaba colocando, dando um tiro no pé no próprio setor industrial em que ele está. Porque esta aparência que ele vai ter ao acelerar a produção por meio da inovação tecnológica é basicamente sinônimo de que ele vai estar tendo um lucro adicional graças à ineficiência dos seus concorrentes. Então, num contexto concorrencial, não num contexto monopolista, num contexto concorrencial, aquele que inova vai ter um período de prosperidade, de acumulação adicional, porque os seus concorrentes vão estar aumentando no mercado o preço da mercadoria e você vai poder vender a sua mercadoria também, produzida de forma mais eficiente, por um preço muito maior do que o valor dela. Logo, este plus adicionado pela ineficiência dos concorrentes, é a mais-valia extraordinária, é como se você transferisse este valor dos concorrentes mais ineficientes para os concorrentes mais eficientes. Só que com o tempo você vai tendo falências e absorções desses concorrentes ou as próprias inovações daqueles que estão ficando para trás, e aí o que você começa é a achatar a taxa de lucro, porque você vai tendo outros diminuindo este preço de mercado da mercadoria, vai ficando cada vez mais próxima do valor, e o que você percebe ao acelerar pela composição orgânica é exatamente a diminuição da taxa de lucro, ou seja, o que você precisa investir para começar a ter retorno é cada vez menor, cada vez mais achatado nisso. E isso nos leva para o ponto seguinte, que é esta lei geral de acumulação. Basicamente, a lei geral de acumulação capitalista é como funciona esse mecanismo todo. Ou seja, por meio desta inovação tecnológica, você torna obsoleto o trabalhador. E ao inovar a tecnologia e tornar obsoleto o trabalhador, você aumenta o exército industrial de reserva. Ou seja, aquelas pessoas que se tornam obsoletas e antes estavam sendo exploradas num determinado grau e agora estão efetivamente desempregadas, elas vão estar disponíveis para um grau maior de exploração, porque nada mais eficiente do que o chicote da fome, mais inclusive do que o chicote do senhor. Os marxistas vão trabalhar muito como o advento da mão de obra assalariada permite ampliar ainda mais a exploração do trabalho do que num regime escravista, porque você transfere para o trabalhador a própria responsabilidade pela reprodução do trabalho. Ou seja,
a fome é muito mais eficiente em aceitar condições ainda piores. Então, o capitalista não tem nenhum tipo de incentivo para melhorar as condições de trabalho quando você tem um elevado exército industrial de reserva. Ou seja, num contexto em que você pode simplesmente explorar até sugar toda a capacidade produtiva do trabalhador e ele está ali todo deteriorado por causa de lesões, acidentes, morte, você tem uma fila gigantesca na porta da fábrica para assumir aquele posto de pessoas que se tornaram obsoletas num determinado mercado de trabalho por causa da inovação tecnológica e agora estão dispostas a trabalhar pelas condições que forem ofertadas. Então, essa inovação tecnológica, ainda que ela esprema a taxa de lucro, ela tem como efeito reequilibrar as possibilidades de exploração do trabalho. Ou seja, ao inovar tecnologicamente, você aumenta o exército industrial de reserva e permite o agravamento das condições de exploração do trabalho. Então, essa capacidade de exploração cresce, mesmo para além das barreiras jurídicas. Você tem uma tensão ali entre os limites jurídicos e a possibilidade real de explorar, mas ela pode ser eventualmente ultrapassada. E quanto maior este exército industrial de reserva, maior a capacidade, maior o número de pessoas aceitando condições, inclusive abaixo dos limites jurídicos de exploração. E ao aumentar a capacidade de exploração, você acelera a taxa de lucro. Então você tem um movimento cíclico entre você inovar tecnologicamente e poder explorar a força de trabalho num determinado período histórico. Então, por meio destes elementos, você tem a formação de algumas categorias das mais básicas do que nós vamos utilizar ao longo das nossas próximas conversas. Ou seja, se vocês entenderem como funcionam os mecanismos de aceleração da acumulação, aumento da exploração da força de trabalho e como os limites jurídicos são uma das peças do quebra-cabeça para poder conter a exploração do trabalho e forçar o capitalista a assumir o ônus na aceleração da acumulação do capital, vocês entendem os próximos passos. Porque a indústria do controle do crime e a indústria da droga, que caminham lado a lado e funcionam como esta produção capitalista, elas vão dialogar de forma muito próxima. Ou seja, uma dependente da outra a partir do momento histórico que nós vivemos na política criminal. Mas cada coisa no seu momento. Na nossa próxima conversa, nós continuamos.